Então nós estamos aqui com essa equipe linda, quero agradecer muito a todos, esse curso é maravilhoso porque ele é hands-on, né? A gente vivencia mesmo a ortodontia infantil. Quero compartilhar com vocês o que é o check-up preventivo de ortodontia. Então, na verdade, a gente já conhece a documentação ortodôntica que a gente pede para a criança, né? As fotos extraorais, as fotos intraorais, né? E a gente acrescenta nesse check-up uma avaliação também da parte de hábitos bucais, né? E distúrbios do sono e também avaliação funcional, tanto da parte de mastigação, respiração, deglutição e fonação. Então ele se torna um check-up funcional, que a gente chama de check-up funcional health start. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo dessa paciente, que é a Bruna. Então tá aqui as fotos, o molde digital, que hoje é uma realidade. Não precisa moldar a criança, você vai escanear e vai ter um moldezinho com a boca dela, né? Pedir também a parte da panorâmica, que ela consegue enxergar todos os dentes, né? Principalmente visualizar se ela tem uma genesia ou não, se tem dentes a mais. E o principal, que para o caso dela, é uma teleradiografia, que a gente consegue, né, visualizar até a parte aérea, né? E a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá falar do check-up health start. Então a gente pergunta primeiramente, né, com a criança como é que está o estado geral dela, o estado geral dela é bom, é favorável. Tudo que é favorável é zero. Ela não tem cárie, não tem mancha branca, não tem gengiva com sangramento, então é tudo zero. Ela amamentou, não amamentou no peito, ela amamentou só na mamadeira. Então a gente coloca número 3, porque número 3 é algo que é desfavorável. Então ela amamentou mais na mamadeira e na chupeta. Então a gente já sublinha onde há algo que ela poderia ter melhorado. Eu perguntei sobre a mastigação e fiz o teste de mastigação. Ela não corta com o dente da frente, porque ela tem uma mordida aberta. Então a mastigação dela é deficiente, tá? E a mamadeira e a chupeta, ela usa bastante. Então a intensidade é chupeta quase que o dia todo e a mamadeira umas 3 vezes por dia. Ela não tem hábito de sucção de dedo. Quando eu pedi para ela fazer a parte de ceceio, de projeção, eu falei, fala 16, sapato, e ela interpõe a linguinha, tanto para falar quanto para engolir. Então isso aqui eu coloquei até uma estrela, porque eu vou indicar para a fonoaudióloga. Aí eu ponho o número 3. Eu pergunto se ela morde lábio, morde os objetos, ela não tem esse hábito e nem chupa a língua, tá? Ranger de dentes. Ela range os dentes, que a mãe comentou, quando ela tá gripada, e ela gripa muito, tem muita rinite alérgica, então é outro fator que deve ser avaliado. A respiração dela, como vocês podem ver, ela consegue fechar os lábios, mas ela à noite fica muito de boca aberta e chega a ter um pouco de ronco noturno. Então eu coloquei número 3, ronco noturno. Não reclama de dor de cabeça, não faz xixi na cama, que é enurese noturna, ela já tem 3 anos, 4 meses, não faz xixi na cama. E ela teve um pouquinho de refluxo na infância, então é outro fator. E a criança, quando ela tem essa postura de língua, a primeira coisa que me chamou muita atenção, a língua dela é baixa. Então tem espaços entre os dentes inferiores, e eu perguntei para o pai, alguém na família tem o queixo para frente, né? Então o pai falou que a parte genética tem o avô, que ele é classe 3. O que é classe 3? É o queixinho um pouco para frente. Mas no caso da Bruna, né, vou pegar aqui a mordidinha dela para vocês visualizarem, não é simplesmente a parte genética, mas principalmente a arcada dela de baixo, a língua dela é mais larga e volumosa embaixo do que em cima. Então é como se ela tivesse uma leve atresia maxilar devido ao hábito da chupeta, mas ela tem uma expansão, né, da parte de mandibular. Então, o que fazer, né, com a Bruna? Então, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente faz uma pontuação de score, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 pontos. E eu indico ela, né, que aí é o próximo passo. Então, esse primeiro passo é o passo de uma anamnese, que é normal, cada um faz a sua, mas sempre integrem, né, fatores distúrbios do sono e hábitos bucais para a gente complementar. Depois a gente faz uma avaliação comportamental para avaliar como é essa criança. Então na primeira consulta ela estava um pouco tímida,
não deixava muito fazer flúor nem limpeza. Então, eu considero que é uma criança, por enquanto, com um pouco de resistência, não colaboradora. Então, eu sugeri que até ela participe do programa. A gente tem um programa de condicionamento que chama Amigo do Dentista. Ela vem, no mínimo, 8 vezes na clínica para se habituar. Mas a maioria das crianças, na terceira, quarta vez, ela já acostumou. Então, como é que eu vou moldar uma criança? Como que eu vou colocar banda no dente da criança? Ou qualquer outro procedimento? Como eu vou criar um código de confiança com a criança se antes eu não faço essa adaptação? Então, primeiro, a gente avalia a parte comportamental. E eu fiz um encaminhamento, claro, para o otorrino e para a fonoaudióloga para fazer uma avaliação melhor. Agora, onde que eu quero chegar com vocês? Quando eu pedi a avaliação da teleradiografia, nós observamos, claro, que a teleradiografia, ela só tem visão dimensional, ela não tem tridimensional como um exame de otorrino, mas nós observamos que a passagem de ar, ela fica constricta aqui, na orofaringe. Então, quer dizer o quê? Que essa criança, ela pode ter uma obstrução respiratória, tanto de amígdala quanto de adenoide. E eu perguntei ao pai dela, ela gripa muito, Ele falou que ela gripa demais. Então, a criança, quando gripa muito, fica com dor de garganta, o que ela faz? Ela projeta a língua para frente e para baixo. Então, essa criança é uma criança que precisa muito ir primeiro no fonoaudiólogo antes de qualquer intervenção ortodôntica. Já foi para otorrino, tá? E o otorrino, ele diagnosticou que ela tem uma adenoide considerável, algo de 70%, onde eles vão avaliar se é caso de cirurgia ou não, Ou se é primeiro uma avaliação para ver a parte terapêutica, medicamentosa, ver se melhora. Se não melhorar, às vezes a pessoa me pergunta assim, doutora, se é a favor da cirurgia de adenoide, o ortodontista, ele não tem que ser a favor ou contra. Ele tem que integrar com o otorrino, para o otorrino avaliar. Mas pela minha experiência avaliando as crianças há 25 anos, as crianças que têm 80%, 90% de adenoide, a gente tem que operar, porque elas não respiram bem. Com isso, acaba tendo distúrbios do sono, roncam, apneia, respiram pela boca, e a qualidade de vida dela não é boa. Então, depois da cirurgia da adenoide, o pai fala, nossa, por que eu não fiz antes? Mas eu sou a favor tanto da parte preventiva, homeopática, a parte de medicamentosa para tentar regredir, mas isso quando é menos que 50% de adenoide. E eu gosto muito de integrar com o otorrino, porque depois que ele operou da adenoide, é muito importante que a arcada da criança e a mastigação dela e a respiração funcione. Aí é onde entra o ortodontista. Então, depois que fez o procedimento do otorrino, melhorou a parte respiratória, ou pelo menos está um pouco melhor, então nós passamos o quê? Para o planejamento ortodôntico, onde nesse caso nós sugerimos o aparelho disjuntor, que é o aparelho no céu da boca, que ele vai fazer o quê? O crescimento maxilar. Então, nós indicamos aqui, que é o quarto passo, que é o disjuntor na primeira fase de tratamento, com grade. Porque se a criança às vezes usa, ou ela tem sucção de dedo, ou interposição de língua, já vai melhorar, tá? Com o disjuntor e a grade. Só que a criança não gosta muito da grade. Então, o que eu faço um combinado com ela? Ela começa com o disjuntor, simplesmente, que é esse aparelho aqui. Então, no nosso livro, eu gosto muito de mostrar, na parte que eu falo, agora nós vamos falar sobre o tratamento, eu gosto de mostrar no meu livro antes e depois, por quê? Porque os pais gostam de visualizar. Então, a criança que tem o céu da boca fundo, não corta com o dente da frente, tem interposição de língua, então ela precisa usar um aparelhinho que é o disjuntor. Esse aparelho, ele vai ser usado o quê? Média de 6 meses, tá? 6 meses a 8 meses, quando o caso é muito grave. Mas a partir do momento que a gente cresceu a arcada, também tem chance de melhorar a respiração. Por quê? Gente, o céu da boca, que é o palato, ele está em contato com o nariz, então é como se o nariz estivesse aqui. Se a criança respira bem, a arcada cresce bem. Mas se o nariz está sempre entupido, com alguma constricção na narina, ou obstrução nasal, ou rinite alérgica, ou adenoide ou amígdala hipertrofiada, esse paciente não vai respirar bem. Então, o céu da boca tende o quê? A atresiar. Então, qual é a primeira fase do tratamento? O disjuntor.
Aí é onde a gente entra também, o disjuntor, as fonoaudiólogas não gostam muito dele. Elas estão aqui, elas sabem. Por quê? Porque acaba que a língua da criança fica muito baixa, ela não consegue engolir bem. Então, quando a criança é muito sensível, delicada, como o caso da Bruna, eu abro exceção de usar o disjuntor só por 4 meses. E depois eu integro o outro tratamento que vai ajudar a postura de língua. Então, a segunda etapa dela é o quê? É o hábito corrector, né? O que é o hábito corrector? É o aparelhinho que a gente consegue melhorar a postura de língua da criança. Então, só para vocês entenderem, a arcada de cima está aqui e a arcada de baixo aqui. Então, a criança, primeiro, esse dispositivo, a criança ela vai fechar o lábio aqui e vai estimular o quê? Ela tem uma respiração mais nasal, né? Então, é um novo padrão respiratório. Então, quando ela põe o lábio aqui nesse dispositivo, ela tem esse estímulo, né, do orbicular da boca. Mas o principal é esse dispositivo da língua, que ele faz com que a língua vá para cima e não para baixo. Porque essa criança aqui, a Bruninha, a língua dela fica só embaixo. Tanto é que eles têm dificuldade da língua de ir para cima. Então, a hora que ele vai treinar no aparelho, a língua fica embaixo e ele não consegue subir. Para a língua subir, ficar quietinha aqui e ainda fazer essa leve expansão nesses 2 pontos palatais, tem que ter a fonoaudióloga para ajudar. Porque às vezes também, gente, o freio lingual é curto, então ela não consegue subir a língua. Então, enfim, esse aparelho ele consegue melhorar estímulo de língua, né? Tanto para fortalecimento, para deglutição, melhorar a deglutição, fonação também. E às vezes a criança, ela tá com mania do queixinho aqui para frente, então ela reposiciona a mandíbula no lugar. E ela consegue o quê? Um crescimento melhor. Eu não estou dizendo, gente, que esse aparelho ele consegue fazer expansão e disjunção como um disjuntor, né? São tratamentos diferentes. Para eu disjuntar tem que ser esse aparelho fixo. Mas ele é o único que consegue manter a estabilidade de respiração, deglutição e fonação. Então, o que eu quero dizer? Que esse aparelho ele ajuda muito a fonoaudióloga na parte da postura de língua, mas ele ajuda muito o otorrino também, para manter o padrão respiratório. Principalmente as crianças, se operou de adenoide, ela tem que usar esse aparelho para estabilidade. Porque quando a criança joga o queixinho para frente, vai melhorar as vias aéreas, ela vai conseguir respirar melhor. Com isso, não vai ter chance, sim, de voltar a adenoide. Porque o tecido adenoideano, ele pode recidivar até 7 anos de idade. Então, ele é um ótimo aparelho para estabilidade respiratória. Agora, e a criança que não vai operar da adenoide? Ele é muito indicado para melhorar o padrão respiratório. E nos Estados Unidos, o professor Bergson, ele tem várias pesquisas mostrando que quando a criança tem adenoide, às vezes até de 40%, 50% e não vai operar, ela faz o tratamento medicamentoso, né, com os antialérgicos, limpeza do nariz, mas quando ela usa o aparelho, ele já consegue observar até com os médicos que a criança para de roncar, melhora a respiração. Então, o que isso quer dizer? Que ele consegue até regredir um pouquinho a adenoide se ela tiver até 50%, né? Então, esse tratamento do check-up, nós temos as opções de tratamento, que é o número 4, e depois nós vamos para a sequência. A sequência é o que, gente? Se eu vou fazer a profilaxia, é a primeira coisa que ela vai fazer. Segundo, ela vai colocar o aparelho disjuntor, né? Terceiro, depois ela vai vir para as manutenções, média de 4 meses. Depois ela vai usar o aparelho, que é o hábito corrector. Então, vocês veem que o pai gosta de ver o protocolo de sequência. E eu já agendo todos os retornos dele. Então, os retornos do primeiro mês até o 10º mês, ele já está agendado. E incluo também a prescrição de motivação de saúde bucal. Então, são 7 passos. São 7 protocolos que nós temos que seguir para se tornar um check-up funcional perfeito. E quando a gente faz isso em equipe, né? Então, todas, a odontopediatra, a ortodontista, ela vai mandar essa ficha clínica para o otorrino, para a fonoaudióloga. E o mais interessante é visualizar que a avaliação inicial ela teve 24 pontos.
Depois que ela operou, ou foi pro otorrino, ou até mesmo usou o aparelho, eu vou reavaliar os pontos. Então, por exemplo, a criança que tinha uma mordida aberta, cruzada posterior e leve mordida cruzada anterior, depois que ela usa um disjuntor, que é o primeiro tratamento, como é que ficou a respiração dela? Como que ficou a mastigação dela? Então, o que nós estamos fazendo com essa avaliação intermediária? Nós estamos reavaliando como ela está. E geralmente, gente, depois de um disjuntor, melhora muito a respiração. Então, a criança às vezes para de roncar, para de ranger os dentes, melhora o ranger de dentes e melhora um pouquinho a respiração. Então, vamos dizer, se ela tinha 24 pontos, ela vai ter 18 pontos. E para melhorar, completar, ela tem que estar com otorrino e fonoaudiólogo. Então, a gente consegue melhorar esses distúrbios do sono e melhorar os hábitos bucais. Então, esse Check-up Health Start foi idealizado, né, pela equipe da Cell Kids. E nós compartilhamos com todos podem usar, mas ele foi também integrado com a experiência do professor Bergson, que foi quem idealizou o aparelho Hábito Correto, tá? Então, que a gente possa usar muito esse check-up, não é mesmo?